muitos países ali que vão para o México, vários países latino-americanos buscam. Aliás, essa migração é histórica, né? Por exemplo, a migração da China para os Estados Unidos é de mais de um século, de Portugal, da Itália, né? Quando a máfia saiu, e nós vimos ali no Poderoso Chefão, naquele filme interessantíssimo, há uma tendência mundial de você buscar os focos maiores de dinamismo econômico para superar os níveis de subdesenvolvimento, né? Não havia isso na Venezuela enquanto ela não tinha sido alvo de sanções. Quando começou a ser alvo de sanções, e aí levou a não ter salário, aos programas sociais serem... E, junto com isso, uma propaganda agressiva, né? Não, saia, vai para o Brasil, que lá você vai chegar no paraíso. E paralelo a isso, né, Beto, o trabalho terrível dessa mídia, é sempre ela, né, mídia corporativa brasileira, que eu cansei de ver matérias no Jornal Nacional em que se entrevistava, você está aqui no Brasil por quê? Lá está muito ruim, mas hora nenhuma, entrevistando venezuelanos, né, hora nenhuma se falava, na época ainda eram agressões, não era agora essa situação de guerra, né, dos Estados Unidos contra a Venezuela. Mas não se falava na causa, mas mostrava a consequência. Venezuelanos no Rio, por exemplo, aí no Rio de Janeiro, onde você está, vendendo coisas na praia, né, camelôs, etc., e todos eles reclamando com razão que a situação estava difícil, mas em momento algum se mostrava a razão das dificuldades. Né. Você quer ver, Ângela? Tem 4 milhões de bolivianos no Brasil. Em São Paulo, trabalhando ilegalmente nas indústrias de roupas. Na Argentina também a quantidade de bolivianos é... Quer dizer, isso tudo, durante o primeiro governo do Evo Morales, houve um início de retorno, porque começou a estruturar um pouco a economia. Isso está muito relacionado a você manter por um longo tempo uma economia estável e poder oferecer salários e empregos de melhor qualidade, né, com direitos e tal. A Venezuela só passou a ter uma legislação trabalhista com o governo Chávez. Só passou a ter uma previdência com tempo integral a partir também do governo Chávez. E pagava o salário mínimo mais alto da América Latina em 2013, quando começou a sofrer sanções. As sanções são terríveis, que você não pode vender petróleo. Então, hoje eu estava lendo um dos jornais aqui, não sei se o Estadão ou o Globo, falava de que a Venezuela tem uma frota de navios clandestinos para o petróleo. Não é clandestino, é que você tem que trocar de bandeira para fugir do bloqueio. Entendeu? Quem é que faz a proibição? Quem é que está na ilegalidade? É quem faz a pirataria. Quem roubou um navio petroleiro e levou para os Estados Unidos. Não é? A Venezuela é a vítima desse processo. Imagine se o Brasil fosse impedido de exportar carne, por exemplo, para os Estados Unidos ou para... O Trump até criou um tarifaço inicialmente, mas já voltou atrás porque os próprios grandes magnatas dos Estados Unidos chegaram até ele, isso foi documentado numa matéria, dizendo assim, olha, no Brasil nós temos muito mais vantagens do que desvantagens, então é melhor deixar como está. Uhum. Principalmente o que eles querem é manter o Brasil como produtor e exportador de matéria-prima, e não industrializante. Então, por exemplo, não há café, carne, não são produtos, suco de laranja, não são produtos industriais que o Brasil exporta para os Estados Unidos. A nossa exportação é de produtos primários. Então, mantém aquela relação, os desindustrializados estão lá e você é produtor de segunda linha, de produtos agrícolas. É como o acordo do Mercosul com a União Europeia. Por sorte, parece, né, o próprio embaixador Samuel Pinheiro Guimarães
ele dizia, e o Paulo Nogueira Batista Júnior lembra disso também, agora, esse é um acordo colonial. Quem vai livrar o Lula de cometer esse erro talvez sejam os agricultores europeus, que eles estão numa luta, e o Lula já disse, então não vou assinar mais não. Então, esse é um erro, porque ele favorece os países europeus que são industrializados, estão com estoques abarrotados, não tem mercado, entende? E enquanto nós daqui do Mercosul vamos exportar matéria-prima para lá. Nós vamos ficar, o fosso entre industrializado e não industrializado vai se manter intacto. Não é bom, né? Os nossos produtos... O Lula argumentou, eu concordo com você, né, nessa questão do acordo colonial ainda, o neocolonial, mas o Lula comentou uma coisa que eu achei interessante, que esse parece que não vai sair, né, acordo Mercosul-União Europeia, tinha um lado da multipolaridade, né? Ou seja, romper essa coisa, né? Estados Unidos, Brasil e tal, Estados Unidos, América Latina, o Mercosul, e tentar ampliar para a Europa, mas essa Europa, do jeito que ela está também, não é muito convidativo, né? O problema lá deles é que eles têm um nível de industrialização, né? Eles não têm mercado. Então, eles precisam de novos mercados. E eles olham para... Por isso, eles são favoráveis às políticas de desindustrialização no Brasil. As políticas do rentismo. Nós não podemos armadilha. Nós temos que fazer da nossa poupança que ela, parte dela, seja investido na retomada da indústria, como foi feito na era Vargas. Agora, a desindustrialização, ela se deu a partir dos anos 80. Até hoje ela vem acontecendo, né? A participação da indústria na economia brasileira vem caindo, pouco a pouco. Isso não é bom. São os melhores salários, melhores empregos. Tal. E é uma coisa muito louca, eu acho que a gente até conversou sobre isso em outro programa, que exatamente os anos 80 na América Latina são os anos da abertura, né, do fim das ditaduras, das aberturas democráticas, etc. Mas junto com as aberturas vem o quê? O neoliberalismo. Exatamente. Deu no que deu. Exatamente. Aqui no Brasil, inclusive, os Estados Unidos tinham muito medo do que ele chamava do nacionalismo autoritário do Geisel. Uhum. Então, o Geisel estatizou uma quantidade de empresas, né? Fez a Nuclebras, a BR Distribuidora, por exemplo, né? Hidrelétricas. Faz tanta falta hoje para que o preço dos combustíveis não fique nas alturas, mesmo saindo barato da refinaria. Isso aí, eu assinei escrevi um artigo há pouco tempo, e eu dizia, quando eu vi o presidente Lula criticando, né, por que sai da refinaria a tal preço? É porque é preciso fazer o que fez o presidente Geisel. Porque você controla o mercado com a BR Distribuidora. E principalmente se você montar uma rede de postos estatais. Aí você controla, entendeu? O exemplo está lá, né? Nosso exemplo mesmo, como o caso da Eletrobras também. Né? Então, são coisas que têm solução. Tem solução. Uhum. Agora, depende de fatores políticos para você conseguir fazer, né? Tem que se organizar, não leva tempo, é preciso... Agora, no caso do acordo aí com a União Europeia, tem essa agravante que favorece muito aos produtos industriais. Né? Nós vamos só exportar os produtos primários para lá. E com sanções que eles podem impor, né? Eles estão afirmando que não vão aceitar a soja, não vão aceitar não sei o quê, porque... Transgênico. Inventam cláusulas ambientais para dificultar a economia brasileira.